Olá, amigo que visita a página da ISD Campo Grande. Nós queremos agradecer porque você se faz presente aí através do uso aí da nossa página. Então, que Deus possa sempre ser exaltado através dos nossos atos aí nas redes sociais. Eu quero aproveitar para convidar você para que possa curtir e compartilhar todos os nossos vídeos ali da página com o seu amigo, com o seu colega, né? A pessoa aí que você vê que está passando por dificuldades. Tem uns temas ali, então se você puder compartilhar aí os vídeos para que essas pessoas possam ser alcançadas também através das mensagens ali divulgadas pela página, que você possa fazer isso também, tá? Eu gostaria de te convidar neste momento a nós analisarmos a palavra de Deus, né? Contexto muito interessante é o contexto sobre disserções que demonstram a falta de espiritualidade das pessoas no mundo em que nós vivemos hoje. É fato que o mundo que nós vivemos hoje existe a grande falta de espiritualidade por conta das pessoas. Nós vimos até mesmo pessoas que estão dentro do corpo administrativo das igrejas, né, irmãos, queridos irmãos nossos, que têm aí a sua falta de espiritualidade por conta de disserções que existe dentro do corpo organizacional das igrejas como um geral, tá? Eu gostaria de primeiro momento chamar a tua atenção para esta palavra, disserção. Quando nós vamos ao dicionário, a palavra disserção, ela é a falta de concordância, segundo o dicionário, a respeito de algo, a divergência, a discrepância, o estado de litígio, de desavença, conflito ou disputa. Olha como que esta palavra ela tem uma grande amplidão na forma de nós analisarmos as mesmas. Então, falta de concordância a respeito de algo, uma divergência, uma discrepância, um estado de desavença, de conflito, um estado de disputa que toma conta da igreja ali em 1 Coríntios, da igreja de Coríntios. E Paulo mostra para mim e para você que nós devemos ter cuidado com esses sentimentos ou essas situações que nós alimentamos dentro do corpo organizacional da igreja como um todo. Por quê? Porque essas situações, elas primeiro demonstram quem somos, a quem servimos e, acima de tudo, o que testemunhamos ou de quem testemunhamos. Eu gostaria de convidar a você abrir a palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia também. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela sempre vai te orientar a você buscar a palavra de Deus na íntegra. Para quê? Porque aqui na palavra de Deus nós encontramos as orientações para a nossa vida, né? É aqui. Outras pessoas podem passar para nós, mas nós precisamos buscar aqui na palavra de Deus por nossa conta própria, à luz do Espírito Santo, né? Para que nós possamos entender em oração o que Deus passa para nós. Esse é o ponto de vista da Igreja Adventista acerca das interpretações através da Bíblia, né? A luz do Espírito Santo, né? Buscando o entendimento na Bíblia como um todo, para que nós possamos entender. E trazendo aí para nós, né, essas disserções que nós vivemos, dissensão que nós vivemos no mundo de hoje, na igreja como um todo, nós vivemos essa dissensão na sociedade como um todo, nós vivemos essa dissensão dentro do nosso lar. É isso mesmo, com os nossos familiares, com os nossos amigos, há essas discrepâncias, essas divergências, esses estados de desavença, de conflito e de disputa que toma conta do nosso ser. Infelizmente, o pecado, ele alimenta
essas situações em nossas vidas, trazendo ali separação, destruindo o âmbito familiar, destruindo o âmbito religioso, e nós viemos através da palavra de Deus neste momento buscar a orientação e buscar entender um pouco mais essas disserções. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, tá? Capítulo 3 de 1 Coríntios, tem algumas informações para que nós possamos entender essas disserções em nossas vidas. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, o capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim para mim e para você: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Então olha só, Paulo pergunta que o alimento espiritual naquele momento não estava sendo passado para eles, porque eles ainda alimentavam sentimentos de ciúmes, alimentavam sentimentos de inveja um para com os outros, e ali estavam alimentando os sentimentos carnais, não permitindo que as orientações espirituais pudessem ser passadas, porque Paulo tinha que chamar a atenção deles por conta dos sentimentos que eles já, ao se converter, deveriam ter abandonado, mas ainda cultivavam em seu coração. Olha que triste. Então aqui nós podemos entender que existem situações que nós cultivamos no nosso viver que atrapalham as coisas espirituais, atrapalham as orientações espirituais para a nossa vida. Está ali, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, olha só, existiam ciúmes e contendas, o verso 3 está dizendo, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Então, olha só, pessoas convertidas cultivavam em seu meio de relacionamento religioso, social, seu relacionamento como um todo, ciúmes e contendas e brigas e discussões umas para com a outras. O verso 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha só, buscando, sabe, queridos, quando nós olhamos para o pastor da igreja, quando nós olhamos para o presbítero, quando nós olhamos para o irmão da igreja, nós estamos olhando para seres carnais, para pessoas errantes como eu e como você. Nós, quando buscamos nos espelhar nessas pessoas, olha só, eu não estou dizendo que seja errado você espelhar-se numa pessoa de boa índole, não, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que há um perigo em nós nos espelharmos em pessoas, porque pessoas, elas erram, pessoas falham, pessoas têm os seus problemas e têm as suas dificuldades. E existe aí uma dificuldade muito grande em nós estarmos nos espelhando nessas pessoas, porque podemos errar e cair quando elas erram e caem também, pois são seres humanos. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, uns diziam que gostavam mais de Paulo, outros consideravam mais Apolo, mas Paulo diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? Lá no versículo 5, servo por meio de quem crentes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha só. Então Paulo está tentando demonstrar aqui para as pessoas que as dissensões, que as contendas, que as disputas, que os conflitos que existiam entre elas
precisavam ser discernados do coração e da vida delas. Por quê? Porque dessa forma, essas disputas, essas discrepâncias, essas arrogâncias existentes no coração dessas pessoas só existiam porque elas cultivavam o interesse na pessoa de Paulo. Outros cultivavam o interesse na pessoa de Apolo, outros entendiam que Paulo era o verdadeiro apóstolo, outros entendiam que Apolo era, outros achavam que Apolo não era ninguém, né? Outros entendiam que através de Paulo, Apolo era alguém, e aí havia essas discrepâncias, né? Essas disputas, esses conflitos, essas desavenças que afastam a companhia do Espírito Santo da nossa vida. Paulo diz que ele plantou, ele diz que Apolo regou, mas que o crescimento espiritual, o crescimento da igreja, o crescimento como um todo, ele só foi possível porque Deus assim abençoou para que as coisas pudessem acontecer. Mostrando para mim e para você que nós somos ferramentas, que nós podemos fazer a nossa parte, que nós podemos estudar a palavra de Deus com outras pessoas, que nós podemos buscar o conhecimento, que nós podemos ter outras pessoas junto, nos relacionando, né, dividindo o nosso fardo, as nossas dores, mas que sem sombras de dúvidas nós precisamos reconhecer Deus como aquele que pode mudar a nossa vida, que pode transformar, que pode nos abençoar. Uns ajudam daqui, outros ajudam de lá, mas é Deus, segundo o seu propósito, que conforta, que dá poder, que tem misericórdia sobre todos nós. O crescimento de uma pessoa só pode existir na pessoa do nosso Deus, do nosso Salvador. Podemos ajudar, podemos tentar ali solucionar os problemas, podemos auxiliar, podemos carregar, tomar pela mão, dar um abraço, estar junto nos momentos de dificuldades, mas o crescimento, né, só pode vir da pessoa do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Redentor. O verso 7 diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Está vendo aqui? Paulo mais uma vez dizendo que nós não devemos ter discrepância, nós não devemos ter disputa, nós não devemos alimentar conflitos uns para com os outros, nosso relacionamento tanto em casa quanto na igreja, nosso meio social, porque nem o que plantou, nem o que colheu, nem o que regou, não. Esses não têm destaque. O que tem destaque é a pessoa de Deus, sem sombras de dúvidas. É Deus quem dá o crescimento. O verso 8 fala assim para mim e para você: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão. Está vendo só, queridos? O verso 8 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz para mim e para você que se eu plantei, eu vou ter o meu galardão. Se eu reguei, eu vou ter o meu galardão, eu vou ter a minha parte, eu vou ter a minha colheita acerca disto. Eu tenho sim, dado por Deus, abençoado por Deus, algo a receber pelo meu trabalho, pelo que eu faço dentro da igreja, pelos projetos que são divididos dentro da igreja, que são executados dentro da igreja. Eu tenho a minha parte. Para você aí que trabalha em alguma parte administrativa da igreja, em alguma situação da igreja, você tem uma bênção especial por Deus. Cada pessoa que trabalha ali na obra de Deus tem uma bênção especial, mas nós devemos ter cuidado com a meritocracia que nós buscamos acerca desses trabalhos. Esse trabalho é Deus quem dá, é Deus quem acha o que é melhor, o que podemos receber, porque seja quem planta, seja quem regue, o mérito principal é de Deus, sem sombras de dúvida.
Então, segundo o seu próprio trabalho, você vai receber o seu galardão, vai receber a sua recompensa, sem sombra de dúvidas. Mas não devemos nos esquecer que se hoje eu estou executando um trabalho na casa de Deus e amanhã outra pessoa for eleita para executar esse trabalho, eu tenho meu mérito, aquela pessoa tem o seu mérito, reconhecida por Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador na pessoa de Cristo. O verso 9 diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, casa de Deus sois vós, templo do Espírito de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito de Deus, nos chama essa atenção, porque nós pertencemos a Ele, nós somos lavoura dele, nós somos ferramenta de Deus para conduzir o Evangelho a outras pessoas. E as discrepâncias que existem, os conflitos que existem nesse meio, eles devem deixar de existir por conta dos interesses pessoais. Esses conflitos existem por conta do nosso sentimento, por conta da nossa disputa, por conta da nossa desavença. Queridos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem deixado de ser pregada. Por conta da nossa forma de viver dentro dos umbrais da igreja, elas têm dificultado muitas das vezes essas discrepâncias, essas dissoluções, têm dificultado a pregação do Evangelho. E nós devemos nos atentar para isso. Porque quando nós nos atentamos para essas situações, nós entendemos que nós não somos nada. Nós entendemos que nós somos ferramenta para a pregação. Nós somos ferramenta nas mãos de Deus para a utilização da pregação do Evangelho na pessoa de Deus, sendo exemplos. Então, queridos, mais uma vez eu gostaria de pedir para você analisar essa palavra como um todo. Dissensão. Então, dissensão, dissolução, divergência, discrepância, que leva a disputa, que leva a desavença, que leva a conflito, que leva a um estado de separação, de dissolução das coisas espirituais, dentro do contexto espiritual de cada igreja. Sabe qual é o meu desejo para mim e para você? É que nós possamos entender na íntegra o que Paulo quis dizer aqui sobre essas dissensões em 1 Coríntios no capítulo 3. Esse é o meu desejo para mim e para você. E para que nós podemos entender, nós devemos buscar estudar a palavra de Deus na íntegra, pegar a palavra de Deus e estudar na íntegra, e só assim nós teremos entendimento dessas coisas. Que o Senhor possa abençoar a mim e a você, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo possa capacitar o nosso conhecimento para que possamos dissolver essas dissensões que existem em nosso coração por conta de ciúme, por conta de amar ou gostar mais de um do que do outro, que possamos nos entender como um todo e levar a palavra de Deus através do nosso testemunho, através do nosso bom relacionamento como igreja para as pessoas do mundo lá fora. Deus te abençoe, igreja do Canto Grande. Deus te abençoe, amigo que está nos visitando, está lendo aí a palavra de Deus através da visita à página ISD Canto Grande, e que possamos realmente trabalhar em prol da pregação do Evangelho, que é o que falta para Jesus voltar a esse mundo e nos libertar das garras do pecado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, da tua casa, do teu deitar, do teu levantar, do teu caminhar, e que tudo possa ir bem para a honra e glória tão somente no nome de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.